Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor auxiliar da Segunda Igreja Batista aqui em Campo Grande, e hoje eu quero convidar você para um desafio. A partir de hoje, mais especificamente a partir deste primeiro vídeo, nós estaremos entrando numa jornada muito prazerosa. Nós vamos nos dedicar ao estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Por isso eu quero te convidar a vir comigo, é isso mesmo. Eu, você, constantes todas as semanas, com os nossos vídeos, nossas tarefinhas. Tudo isso para que juntos a gente possa experimentar em vida aquilo que a própria carta nos diz lá no capítulo 12, do verso 2. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero deixar para você também algo que eu gostaria que você aplicasse durante a semana. Toda semana eu estarei dando a você uma tarefinha. E eu peço a você, cumpra. Não terá nota, eu não a corrigirei necessariamente, a não ser que você me peça, tá? Mas eu peço a você que faça ela. Claro que se você assistir apenas aos vídeos, você receberá conteúdo. Mas eu tenho certeza que se você der um passinho a mais, a sua compreensão vai pular mais alto do que o lendário João do Pulo. Por isso o meu desafio para você, já nesta semana, tá bom? Para a semana que vem, é você ler o capítulo 1 por pelo menos 3 vezes. O capítulo 1 por 3 vezes, tá? E tentar pontuar, dentro deste capítulo 1, 3 ideias marcantes que você encontra nesse texto. 3 ideias que chamam a sua atenção, que quando você lê, saltam aos seus olhos. Ok? Não se esqueça que, apesar da distância, nós podemos nos aproximar. Tá ok? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo estão, né, meu e-mail e o WhatsApp. Então você tem liberdade para mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp para mim, para ponderar algo, para dar uma dica, uma sugestão, fazer um comentário, ou até mesmo para deixar a sua dúvida. Beleza? Então, antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem você conhece. E se não for inscrito, inscreva-se também no canal, tá bom? Vamos em frente. Tenta pensar comigo. Você era alguém sem Cristo, não conhecia o mistério da salvação, embora sentisse que havia algo errado contigo. Você então mora na cidade mais importante de todo o Império, uma cidade com grandes e suntuosas construções, uma cidade semelhante às grandes capitais do mundo hoje. Mas imagine que você também tinha seus momentos de passeio. Você então viaja até um centro religioso com muita gente. Centro religioso que você e sua família costumavam frequentar, ou de repente você vai acompanhado com alguns amigos que são religiosos e estão indo para lá. E ao chegar nessa cidade você percebe uma movimentação intensa de pessoas. Sabe aquela típica cidade litorânea que nas férias triplica de gente? Aquele era um período de festa. O povo estava contente pela colheita farta, estavam gratos a Deus por aquilo, e você, por ser parte daquele povo, por estar por ali, se junta com aquele povo naquela celebração bonita. A celebração estava boa, quando de repente no meio da reunião algo extraordinário acontece. Um som tremendo é ouvido, sinais como de fogo são vistos chegar sobre aqueles participantes e de repente algo completamente diferente que você já tinha visto acontece. Pessoas nativas começam a falar com estrangeiros, na língua desses estrangeiros. Línguas que aquele povo, que o seu povo não conhecia, mas agora são ditas por aquele povo. E eles começam a falar sobre coisas maravilhosas. Eles falam com intensidade, eles falam de forma ousada, com paixão. Mas tinha um detalhe. Apesar de não serem letrados, os estrangeiros os entendiam na língua nativa deles. E não eram poucos, eram muitos, muitas nacionalidades, muita gente por ali, passeando por ali, andando por ali. E o mais impressionante é que as pessoas compreendiam a mensagem que eles falavam. Você então fica perplexo, pasmo, até que alguém chega diante de você e lhe fala do poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Impactado com tudo aquilo e agora conhecedor dessa mensagem, você agora começa a compreender que a sua vida não pertence a você.
Na sequência, você observa pessoas se juntando a um homem que falava de modo ousado, era um discurso diferente. Seus olhos brilhavam, a sua mensagem rasgava o coração e ao mesmo tempo alegrava a alma. Quando tudo isso acaba, você então retorna à sua cidade. Descobre que não só você, mas também os seus amigos foram impactados por tudo aquilo que viveram. Vocês descobriram que haviam sido salvos e que agora pertenciam a Cristo. De volta à grande cidade, você agora não se sente tranquilo em viver a mesma vida. Agora tudo é diferente, você odeia o pecado, você ama a justiça. Agora existem pessoas ali naquela grande cidade que amam a Deus, que seguem a Cristo e que sabem que na dependência do Espírito Santo, nada pode impedi-los de viverem a vontade do Senhor. Nesse espírito vocês começam não somente a viver de modo diferente, mas passam a partilhar também a poderosa mensagem do Evangelho. Uma mensagem tão poderosa que muita gente ao ouvir a recebe com fé. Muitas vidas são salvas. E agora esse movimento iniciado lá naquela cidade tomou uma forma também nessa grande cidade. Isso de tal modo que o imperador já os começa a ver com maus olhos. Não passado muito tempo, o imperador quer que você e todos esses que concordam com você fiquem longe da cidade. O contexto da carta de Paulo aos Romanos nos mostra que aquela igreja, ao contrário do que muita gente pensa, não foi iniciada pelo apóstolo Paulo. Essa história que eu acabei de lhe contar foi uma tentativa de replicar aquilo que talvez seja a forma mais provável pela qual o evangelho tenha chegado a Roma. Diferente de como algumas pessoas pensam, nem Paulo e nem os apóstolos iniciaram aquele trabalho. A possibilidade mais provável é que algum irmão impactado ali no Pentecostes tenha fundado essa igreja. É interessante que há um relato histórico de um historiador romano chamado Suetônio. Ele nos traz um relato muito impressionante. Ele escreveu que o imperador Cláudio havia banido os judeus de Roma em 49 e 50 d.C. E a motivação disso eram agitações instigadas por alguém chamado Crestus. Provavelmente um erro na tentativa de copiar Cristos, de grafar Cristos. Isso acompanhado por um equívoco em torno da notícia de uma pregação sobre Cristo, entendido como pregação por Cristo. Coisa preciosa, meus irmãos. Relatos de outras fontes testemunhando o testemunho daqueles irmãos. Se o fato desse registro histórico aconteceu, e ao que parece, então significa que neste período o evangelho já estava sendo propagado em Roma. E talvez aqui a gente entenda o porquê dos versos 16 e 17 logo no capítulo 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Só algo tão poderoso para fazer algo assim. Isso não é obra humana. Certamente não é. A vida dos crentes de Roma, meus irmãos, testemunhavam isso. Por que será que essa carta foi escrita? Roma era a cidade mais importante de todo aquele império. Nos dias de Paulo, a população daquela cidade girava em torno de mais ou menos mais de 1 milhão de habitantes e muitos escravos existiam naquela cidade. Roma era uma cidade muito bonita, muito grande, construções enormes, o palácio do imperador, um circo imenso que tinha ali, o seu fórum, né, o legado da justiça herdado daquele tempo, mas a sua beleza ao mesmo tempo era contrastada por bairros miseráveis, onde a maioria do povo vivia. Diferente do nosso tempo hoje, bem semelhante às capitais do nosso tempo, não é mesmo? Mensagem preciosa para nós nos dias de hoje. Paulo gastou em torno de 10 anos em seu ministério apenas com viagens missionárias. A gente pode ver que, a gente percebe, estudando a palavra, que Paulo pregou o evangelho, fundou igrejas,
E agora, no fim da sua terceira viagem, ele deseja ir até Roma. Essa carta era também uma preparação para essa sua viagem. Ele queria ir para lá e ele então envia uma carta também com esse objetivo para dizer, olha, lá no capítulo 15 ele narra, eu estou indo até vocês, eu desejo ir até vocês. No capítulo 1 ele diz que ele já gostaria de ter passado por lá. Então já tinha algum tempo que o apóstolo Paulo queria se relacionar com aquela igreja, queria estar próximo daqueles irmãos, mas até agora ele não teve sucesso com aquilo. Ele também queria fortalecer a fé dos crentes ali de Roma com essa carta. Mas o grande objetivo dessa carta era ensinar as grandes verdades do Evangelho a respeito da graça para os cristãos que nunca haviam recebido instrução dos apóstolos. Interessante aqui é que, diferente de outras cartas, o objetivo primário não era de exortar, não era de corrigir uma teologia errada, ou mesmo de repreender o modo de vida de alguns. E olha que outro ponto curioso. Às vezes a gente pensa que são homens que sustentam uma igreja, e aqui fica claro que o evangelho, quando compreendido, quando bem compreendido, ele é poderoso até mesmo para sustentar uma igreja de forma segura na sã doutrina. E ao que se nota, a igreja de Roma era uma igreja doutrinariamente sadia. Entretanto, como todas as outras, e até os dias de hoje, ela necessitava de ensinamento doutrinário e práticos que essa carta fornece. Não tem como a gente falar de Romanos sem falar do autor de Romanos. Falar da carta de Romanos sem pensar no seu autor é algo impensável, na verdade. Sabe aquela história? Piu-piu sem frajola, queijo sem goiabada, arroz sem feijão, enfim, você vai achar o paralelo de coisas que não podem estar desassociadas umas das outras. Falar de Romanos sem falar do apóstolo Paulo é impossível. A grande maioria dos estudiosos são categóricos ao afirmar que esse livro é sem dúvidas o compilado do pensamento do apóstolo Paulo. Romanos é a obra que sintetiza com muita precisão o querer de Deus através do seu evangelho. Deus usa Paulo aqui de modo cirúrgico. Ele faz cortes fininhos, ele adentra, ele vai na ferida, ele vai no ponto. E eu acredito que ele trata de modo cirúrgico principalmente aquele que, ao meu ver, é o tema mais recorrente de toda a Escritura, a justificação pela fé. E a gente vê aqui de modo precioso que o Evangelho de Cristo é o poder em ação, salva aquele que crê. O reverendo Augustus Nicodemos diz que a carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho. O historiador Gundry, seu panorama Novo Testamento, pela editora Vida Nova, ele lembra que aqui em Romanos nós percebemos que Paulo não inventou a doutrina do perdão por meio da fé no Evangelho. Ele apenas desenvolveu isso na sua forma mais sistemática possível. Ele conseguiu destrinchar isso de forma que ninguém consegue mais. Enfim, nós veremos bastante sobre isso nas próximas aulas. Mas antes eu gostaria de me ater um pouco mais ao autor dessa carta. A carta aos Romanos é incontestavelmente uma carta paulina. Lembrando um pouquinho da origem de Paulo, Paulo ele era da tribo de Benjamim. Ele era também um cidadão romano. Ele nasceu aproximadamente na mesma época que Jesus na cidade de Tarso, a província romana da Cilícia, onde hoje é a atual Turquia. Ele passou grande parte da sua vida em Jerusalém como aluno do renomado mestre Gamaliel. Isso porque, assim como seu pai, ele também era um fariseu. Ele também pertencia a esse grupo entre os judeus. Mas algo maravilhoso aconteceu na vida de Paulo. Paulo foi milagrosamente alcançado por Cristo. E a sua conversão se deu, como a gente sabe, quando ele estava a caminho de Damasco para prender alguns cristãos. Isso por volta de 33, 34 depois de Cristo. E a partir daí, ao invés de deturpador, Paulo se torna um pregador do Evangelho, aliás, o maior dentre eles, né? Após quase não escapar com vida de Damasco, isso é, de perseguidor agora perseguido, Paulo então passa 3 anos
na Arábia Nabateia, onde hoje é a atual Arábia Saudita. Durante esse tempo ele recebeu, então, ensinos diretos da parte do Senhor, como Gálatas no capítulo 1 vai nos dizer. Depois eu vou deixar esse estudo disponível para você que quiser ele em PDF, tá bom? E você vai ter todas as referências da palavra de Deus, ok? Então, mais do que qualquer outro, Paulo foi responsável por disseminar o cristianismo por todo o Império Romano. Ele fez 3 viagens missionárias ao longo do Mediterrâneo, pregando incansavelmente o Evangelho. Mas toda essa pujança que a gente vê, essa coisa bonita, né? Olha que coisa grande, isso não demonstra um sucesso no sentido humano. Porque quando Paulo voltava para Jerusalém, levando uma oferta aos necessitados, ele foi acusado falsamente por alguns judeus. Com isso, ele acabou sendo brutalmente espancado por um povo que estava muito bravo porque ele tinha supostamente aprontado isso. Lá em Atos 21 a gente vê essa história. E logo após isso ele foi preso pelos romanos. Depois de 2 anos, então, Paulo apela aos seus direitos romanos. Ele era cidadão romano, ele apela para César. E após uma desgastante viagem, Atos 27 e 28, vale a pena ler essa história, durante a qual uma terrível tempestade de 2 semanas culminou num naufrágio, Paulo então chega em Roma, finalmente livre para um curto período de ministério. Paulo foi preso e martirizado por volta do ano 65, 67 depois de Cristo. Eu achei 2 relatos bem interessantes de alguns pais da igreja acerca do martírio de Pedro e Paulo. Diz o seguinte, esse foi Clemente que deixou para a gente. Pedro, tendo assim dado seu testemunho, foi para o glorioso lugar que era seu por direito. E quando Paulo tinha atingido os limites do oeste, de seu testemunho diante dos governantes, assim passou deste mundo e foi recebido no santo lugar. O outro testemunho de Tertuliano, em Roma, Nero foi o primeiro que manchou com sangue a fé nascente. Depois Pedro é cingido por outro, quando é pregado na cruz. Então Paulo é quem obtém o nascimento digno de um cidadão romano, quando em Roma é arremessado para a vida novamente, enobrecido pelo martírio. Até a chegada da sua morte, a gente vê a Bíblia e os relatos de Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a gente vê que ele estava visivelmente fraco. No entanto, aquilo que ele mesmo disse aos crentes lá de Filipos, no capítulo 4, verso 13, o seu interior estava renovado. Ele possuía uma força interior que o Espírito Santo lhe concedia. E como este ensino é recorrente na vida dele, nós vimos isso no seu testemunho. Era nítido que a graça de Deus de fato lhe bastava, o que permitiu que ele terminasse com êxito a sua carreira cristã. Lembra de 2 Timóteo 4,7? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo escreve a Epístola aos Romanos em Corinto, no fim da sua 3ª viagem missionária, provavelmente entre 56, 57 e 58 depois de Cristo. Apesar de ser um livro maravilhoso, o livro de Romanos nos traz alguns desafios no que tange a sua interpretação. Como toda obra preeminente, é normal, né, que a gente ache passagens difíceis. Existem algumas passagens dentro do livro que geram dúvidas e confusão por parte de alguns. Por exemplo, em Romanos 5, fala sobre o pecado de Adão perpetuado no homem, a natureza da união da humanidade com Adão e a maneira como o pecado foi imputado no homem, como foi transferido para a raça humana. Isso tem sido tema de muitas discussões a níveis sadios, discussões em pessoas que querem deturpar a fé, e discussões até mesmo em níveis ortodoxos, de gente que leva a palavra de Deus a sério. No capítulo 7, por exemplo, existem pessoas que discutem se a experiência de Paulo era como um cristão ou se era como um incrédulo. Existem também as doutrinas da predestinação, a doutrina da soberania de Deus, no capítulo 9,
Quanta gente, principalmente no nosso tempo, anda confusa por conta desses temas. Interessante quando a gente chega nos capítulos 9, 10, 11, a pergunta que fica é aí: Deus tem ou não tem um plano futuro para a nação de Israel? Capítulo 13 vem nos tratar sobre a questão da obediência às autoridades. São algumas questões que nos aguardam logo mais, e eu espero que pela graça de Deus a gente trate tudo isso com êxito. Mas são dificuldades que nós encontraremos no caminho, mas pela graça serão supridas. Para encerrarmos, eu gostaria de trazer alguns nomes pelos quais o testemunho de Romanos ficou marcado. Essa carta marcou profundamente a vida de muita gente. Por exemplo, Agostinho, que é um teólogo fundamental na história da vida, na história da igreja. A conversão de Agostinho se deu quando ele lia Romanos. Era um homem completamente devasso e se converte ao Senhor lendo o livro de Romanos. Foi o maior teólogo de sua época, é fonte para todos os grandes teólogos da igreja. É indiscutível o valor de Romanos. Lutero estava estudando direito, seu pai desejava que ele fosse advogado, mas de repente, em um determinado momento da sua vida, Lutero teve que encarar uma tempestade de tempo mesmo, muito severa, e com medo de morrer nessa tempestade, ele faz uma promessa, né, que se viveria, ele se tornaria um monge. E durante esse tempo, então, ele se dedicou em buscar a sua salvação, o perdão. Ele era um dos mais dedicados e incansáveis estudantes, né? Mas tudo isso que ele fazia, tudo isso que ele buscava, de tudo isso, nada lhe fazia sentido. Na verdade, ele queria ser um clérigo, né? Ele queria ser um padre. Até que um dia ele encontrou no livro de Romanos, e lá ele descobriu que o justo viverá pela fé. Justamente no momento em que a igreja cometia as maiores atrocidades, Lutero, empoderado, eu acho que esse é o real sentido e valor da palavra, Lutero, empoderado pelo Evangelho, afixou no dia 31 de outubro de 1517 as suas 91 teses contrapondo os erros da igreja. Daí se deu de fato a Reforma Protestante. John Wesley, com muita má vontade, foi a um estudo bíblico numa sociedade anglicana na noite de 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero da Epístola aos Romanos. Perto das 9 horas ele começa a escrever no seu diário. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus. Ele me salvou da lei do pecado e da morte. Esse momento antecedeu aquilo que mais tarde ficou conhecido como o grande avivamento evangélico do século XVIII. Calbart, um grande teólogo. Em meio a uma sociedade totalmente secularizada, em decorrência aos absurdos escritos por teólogos liberais, Calbart então escreve seu extenso comentário aos Romanos, na forma de combate ao liberalismo teológico, não somente contrapôs, mas ele também expôs aos erros deste movimento. John Stott, mais próximo de nós, totalmente impactado pelo estudo de Romanos, disse o seguinte sobre a carta: Romanos contém o mais rico esboço do entendimento que Paulo tinha da mensagem cristã. Ao estudarmos essa preciosa carta, deixemos que Paulo fale por si mesmo, ao invés de tentarmos fazê-lo dizer aquilo que as antigas tradições ou as novas percepções pretendem que ele diga. Eu quero encerrar nossa introdução nessa matéria com esse comentário. Romanos é, sem dúvida, um importantíssimo tratado da teologia cristã. Mas a nossa tarefa aqui será a mais expositiva possível. Nós realmente queremos buscar o sentido do autor do texto. O autor Paulo, do autor Espírito Santo,
Nós queremos conhecer o texto, nós queremos entrar no texto, nós queremos que o texto invada nossas mentes, nosso coração, mexa com os nossos conceitos, com os nossos pensamentos. Queremos que a palavra de Deus nos prepare de fato para a glória dele. E eu creio que o Romanos é um excelente livro para isso. Calvino disse o seguinte sobre essa carta: quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. O ensino de Romanos é algo denso, é algo profundo, é algo maravilhoso, é algo admirável demais. Então nós estamos em busca de tesouros, tesouros maravilhosos, riqueza. Essa carta é uma riqueza. Existe muita coisa boa e profunda que Deus quer nos ensinar aqui. Foi por isso que Romanos marcou vidas. Não é porque é um livro como talvez alguns possam pensar de linguagem rebuscada, ou um livro filosoficamente profundo. Meus irmãos, Romanos marcou vidas, marcou história, influenciou eventos, porque nele contém aquilo que é poderoso para transformar. Quer seja o grego, o gentil, até mesmo o judeu, o evangelho é a mensagem de Romanos. E ela nos está disponível, e o meu desejo é ser profundamente impactado por esse texto. Que de forma semelhante, meus irmãos, eu, você, que nós sejamos impactados, que nós sejamos transformados pela palavra de Deus aqui revelada. Amém? Não se esqueça, leia capítulo 1 de Romanos por 3 vezes. Tome nota de pelo menos 3 ideias grandes. Se você tiver alguma dúvida, por favor, envie-me pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que na medida do possível estarei te respondendo, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma ótima semana e até domingo que vem.